Sim, podemos ir além do que nos condicionaram. E o que eu ia fazer com a minha liberdade também era uma coisa meio assustadora, assim. Respirei e falei, eu vou encontrar um lugar pra eu ficar essa noite. Nossa, foi feio, assim. Aí é porrada pra cá, porrada pra lá. E eu falei, meu Deus, olha a imensidão disso aqui. E eu tô aqui no meio. Vamos aqui fazer uma pequena ajuste. Rompimento. Uma palavra que propõe uma reflexão do que você está vivendo e quais são as barreiras que você quer passar. E agora nós vamos estar aqui recebendo duas gatinhas maravilhosas que vão falar sobre o processo dentro dos seus caminhos de viagem, dentro das suas reflexões, dentro das suas buscas, do que elas romperam e como elas romperam. Nós estamos aqui com a Carol, com a Mafê, elas vão se apresentar um pouquinho para nós. Meninas, se apresentem. Eu sou a Maria Fernanda, eu tenho uma conta no Instagram que chama Só Vai Viagens, que lá eu compartilho sobre as minhas viagens, sobre as minhas experiências, sobre onde eu cresci, que eu nasci na Brasilândia, né? Então eu conto bastante sobre a minha favela também, conto um pouco sobre o meu trabalho. E eu viajo, basicamente, que é o meu hobby favorito e também a minha fonte de renda. Sou Carol, de formação sou terapeuta ocupacional da área da saúde e servidora pública hoje. Gosto de viajar, gosto de me aventurar um pouquinho. Então vou começar com umas coisas que a gente já está fazendo aqui no programa, que é fale o signo de vocês. Fale o signo de vocês. Agora a gente vai testar essa temperatura para saber, né, se tem um vínculo com os astros, a tudo que a gente vai conversar. E aí me fala um pouquinho sobre... Eu sou o signo mais viajante de todos, eu sou sagitariana. Sagitariana. Não conheço ninguém tão sagitariana quanto eu, tanto pra falar, tanto pra viajar, tanto pra beber cachaça também. Beber cachaça? Um pouquinho de tudo. Então eu sou bem sagitariana, aquela raiz mesmo, assim. Sagitariana raiz. Gêmeos. Da comunicação... Bipolar. Não, nunca! Totalmente bipolar. Não, mas a parte boa é a comunicação mesmo, né? Que são signos mesmo que se aventura a ir, né? Sair dessa caixinha. E eu quero aproveitar e falar um pouco dessa questão do tema, né? É incrível a relação, né? De que você tá vindo da Brasilândia e você tá propondo um roteiro de viagens e falando sobre viagens e tendo essa visão de viagens, estimulando outras pessoas a viajar. E quando e como começou esse processo de você falar, tem mais pra mim? Acho que assim, como por nascer na periferia, assim, eu nasci e cresci lá, e a gente acaba tendo uma visão meio limitada do mundo, assim, como um todo, sabe? O acesso realmente não chega pra comunidade, assim. Então, mas pra mim sempre tinha algo da ponte pra lá, sabe? Então, pra mim tá muito relacionado à questão social, assim mesmo. E eu tive a oportunidade de estudar fora do meu bairro, então já você consegue ter uma visão maior do mundo, conversar com outras pessoas, e aí você vai abrindo esse leque. Então, pra mim, o primeiro rompimento foi quebrar a barreira do meu bairro, né? Então, eu comecei a estudar fora dali. Então, é todo um processo. Então, é um bairro, aí é outro, vai pro centro, e aí você vai trocando de cidade, aí é um outro estado, até você ir para um outro país que eu já consegui visitar. Então, cada pedacinho disso foi um rompimento, assim, foi uma barreira quebrada e uma barreira social quebrada também. Então, é isso que eu tento trazer nos meus conteúdos, trazer que é essa possibilidade que sempre há um caminho um pouquinho mais para frente, sabe? Da ponte para lá sempre há um pouquinho mais de vida. E mostrar que é possível, mesmo você sendo da periferia, você conseguir conquistar esse espaço, sabe? Ocupar esse espaço que, por muitas vezes, a gente acha que é só ocupado por gente rica, gente com condição financeira muito alta, conseguir fazer uma viagem internacional, por exemplo. E é muito legal ter esse espaço, assim, para poder falar, sabe? E eu acho importante uma questão de todo esse vínculo de viagem, é que a viagem, por ser algo que a gente sempre imagina que não é algo permanente, né? É uma coisa que você vai, mas você volta. Então, com um prazo menor, né? Então, você consegue também respirar um pouco mais confortável de que não é algo permanente, mas que é algo que você pode fazer, porque é breve, né? Tem essa questão de ser breve. Mas o que você sente, que você propõe para todas as pessoas à sua volta, quando você fala, sim, podemos ir além
do que nos condicionaram? Acho que tá muito ligado a gente, tipo, se entender que a comunidade não tá restrita ali, sabe? Por mais que a gente tenha esse senso de comunidade, todo mundo meio que se ajuda, mas é procurar em si mesmo essa coragem, sabe? Porque é muita batalha mesmo para conseguir chegar até no centro de São Paulo, por exemplo. Então, essa batalha ela é muito contínua, assim. Então, o que eu tento mostrar para as pessoas é que essa possibilidade existe. Então, eu quero inspirar mesmo, sabe? Então, eu sou mulher, então já é uma outra divisão, ainda periférica, então tem outra divisão, assim. Mas é possível chegar, tem que trabalhar, lógico, tem vários privilégios por trás disso, né? Na comunidade tem várias divisões, então você acaba se tornando 1%, mas é um fator que dá pra chegar, sabe? Dá pra a gente ter o acesso, pelo menos à informação que existe algo da ponte pra lá, como eu tô dizendo, já é um caminho super bom, sabe? Das pessoas saberem que existe já um outro lado e aquela não é a realidade total, assim, de tudo. E aproveitando, né, esse momento que nós estamos falando sobre mulheres, né, e falando sobre atravessar as pontes, a Carol tem uma experiência que é voltado realmente para esse ambiente da mulher, né? Que o seu rompimento foi realmente uma questão de gênero, uma questão pessoal, uma questão sua. E qual foi o seu romper e o que te motivou? Ouvindo a Mafê falar, né, tem essa questão da social, né, que tem, infelizmente, a gente tem essa questão financeira e tudo mais, mas também tem os limites que a gente mesmo se coloca, né? Sim. Então, aquele limite do será que eu vou conseguir? Será que eu vou dar conta? Será que... E esses serás, eles ficam às vezes na mente da gente, deixando a gente naquela caixinha, naquela zona de conforto, né? Aí eu comecei a fazer algumas viagens sozinha para perto, né? Então, por exemplo, no máximo 100 quilômetros, uma coisa de um final de semana e tudo mais. E aí teve uma viagem um pouco maior lá em 2017, que foi sem rumo, né? Peguei o carro e fui. E aí eu fui vendo onde eu ia parar. Eu tinha só alguns lugares que eu sabia que eu queria estar em algum momento. Mas, então foi essa questão dessa liberdade mesmo, né? Da gente sentir essa liberdade de ir e vir, que nesse mundo onde a gente é mulher, a gente tem essa dificuldade, às vezes, de se sentir à vontade em qualquer espaço, né? Como que você sentiu, assim, a primeira vez que você falou assim, não, eu quero fazer uma viagem, mas eu quero fazer sozinha, mesmo que seja para perto. O que dentro de você motivou a essa experiência, essa sensação? Para mim era mais a coisa do eu quero ver se eu consigo, se eu dou conta de ficar sozinha num outro ambiente, passar uns dias só comigo mesmo, né? Porque às vezes a gente está tão acostumado a conviver com as pessoas da família, da casa, e a gente meio que vai usando as pessoas de muleta, né? Ah, não vou fazer isso porque fulano não gosta, não vou fazer aquilo porque o outro não quer. E a gente vai esquecendo de algumas coisas que a gente quer priorizar pra gente, né? Então foi mais nesse desafio mesmo, não, eu quero ver se eu consigo passar um tempo sozinha comigo mesma, não ter ninguém falando, não vamos em tal lugar porque eu não quero, né? É um pouco dessa liberdade, assim, de estar sozinha mesmo. E falando, assim, um pouco sobre relação de medos, né? Porque, assim, vocês duas estão abrindo uma porta que, sem uma inspiração, vocês não olharam para uma mulher ou para alguém e falaram, ele fez, eu posso fazer, né? Então, não teve essa inspiração, foi a partir de si, né? Como foi olhar para isso e se olhar no espelho e pensar nas dificuldades? Porque, né, eu quero ir, qual que é a dificuldade? Eu não tenho dinheiro, não sei a língua, ou não sei não sei o quê. Como foi essa primeira relação de você com o medo e de você se colocando no caminho? Dá muito medo mesmo, assim, por várias questões, né, principalmente por ser mulher. Tem a questão do assédio, então é uma coisa que dá muito medo, principalmente indo para fora do Brasil, que a cultura é totalmente diferente. Mas são medos que a gente tem que meio passar por cima, de uma forma ou de outra, a gente tem que viver eles. Mas eu tive muito medo de me sentir só mesmo, da solidão. E ao mesmo tempo eu tive medo da liberdade também, porque você tá lá, você tá por você, então você tá livre para fazer o que você quiser. E o que eu ia fazer com a minha liberdade também era uma coisa meio assustadora, assim, porque eu nunca tinha me visto tão livre.
E ainda mais por ser nova e tudo mais. E aí eu também tive medo da liberdade ao mesmo tempo. Então são dois extremos, assim. É o monstrinho que vai aparecer? Quem será essa louca, meu Deus, Quem sozinha será pelo mundo, essa sabe? louca com uma cachaça. Com uma cachaçinha, sozinha, num lugar tudo novo, você pode tudo, porque não tem ninguém ali mandando ou desmandando em você. Então, querendo ou não, a liberdade também ela é muito assustadora. Isso também pegou você, Carol? Pegou, mas no sentido de... O meu medo maior era de estar num lugar e ninguém saber onde eu estava. Acho que o meu medo era esse. Então... Se eu sumir daqui, ninguém... E se eu sumir? Se eu sumir? O que acontece? Então, eu usei até uma estratégia lá de um aplicativo de localização compartilhado com um familiar para caso acontecesse. Caso eu suma. Meu medo era esse. Não, eu acho que é uma parte importante, né, que também a gente falar que sim, podemos andar sozinhas, sim, podemos, né, tudo isso, mas também refletir um pouco sobre esse lugar da segurança. Ainda estamos falando dessa questão, né, mas que é possível, né? Hoje nós temos carros de compartilhamento e que realmente o mais assustador no momento de hoje é mais nós mesmos do que a relação com a dificuldade estrutural, vamos dizer assim. Hoje a gente consegue achar um hostel, ou uma pousada, ou um camping que a gente possa se hospedar. A gente tem uma comunicação mais fácil por conta das redes, né? Tem os localizadores para você não se sentir tão perdida. Sozinha sim, abandonada não, né? Mas que realmente era um pouco dessa sensação de que é um processo, né? Se olhar com os medos, que é um processo passar por tudo isso, mas o que vocês trouxeram de reflexão pós esse rompimento do medo? Pós esse eu tenho coragem e sou capaz de? O que vocês encontraram após a ponte? Quem vocês encontraram? A outra você que estava lá do outro lado, ela encontrou o quê? Divida com a gente um pouco dessa experiência de quando vocês chegaram do outro lado e se viram arriscando e se colocando nesse lugar. É muito gratificante, né? Eu acho que, lógico que então, a primeira vez que eu viajei sozinha, eu viajei pra fora do Brasil. Já botei um pé lá na frente, né? Já fui longeão. Já quero ir, já que eu vou longe já. Primeira vez andando de avião, primeira vez indo pra outro país, aí um monte de coisa. E então foi muito gratificante poder passar, tipo, por um estágio, assim. E eu acho que a pessoa que eu voltei, depois de ter minhas viagens sozinha, assim, eu me senti muito mais livre, mas uma pessoa que valoriza muito mais as relações, sabe? Essa verdade que a gente encontra nas pessoas, então você começa a analisar mais o que você pode confiar, o que você não pode. Você acha muito mais amor por aí, sabe? Então acho que eu voltei uma pessoa muito mais amada, tanto pelas pessoas, assim mesmo, que convivem comigo, e também me amando mais e amando o meu redor mais, assim. E minha cultura também. Eu adoro o Brasil. Mas acho que a gente volta diferente, sabe? A gente volta com outra cabeça e afins, assim. Acho que é a coisa da confiança. Sim. Mesmo, né? Confiança em si e confiança no outro também, porque você vai ter que se apoiar, encontrar minimamente uma rede de apoio ali, né? Seja no hostel que você ficou, Sim. seja em algum outro local. Então a gente aprende a confiar mais na gente mesmo e no outro, né? Saber com quem confia também. Sim. Claro. E dentro dessa sua experiência, né, como desafiando ser mulher, como foi você ser recebida nos lugares e as pessoas esperando, de repente, um companheiro ou uma turma ou alguma coisa assim, e você chegar lá e falar, não, isso é eu mesmo. Como que é também para as pessoas que te receberam? Foi esse choque de realidade ou não? Foi tranquilão? Choque total. Total, tá falando. Verdade, Tem uma sim. história engraçada disso. Eu tava em Brumadinho, onde tem o museu em Otim, né? Passei alguns dias lá. Encontrei um restaurante muito bacana, que eu adorei, inclusive Ponto G, não sei, fica aí a dica pro pessoal, muito bom. E aí eu ia lá toda noite e de repente virei ponto turístico ali, né? Porque atração turística, a dona do lugar já... Ah, então, ela tá viajando sozinha, porque o pessoal da mesa do lado começou a perguntar e tudo mais. Mas junto do ambiente lá, porque era bem pequenininho mesmo, tinha um rapaz que estava, acho que ele era da França, ele estava viajando, ele também estava sozinho, né?
e comendo lá com a gente toda noite. E ele não virou atração turística. Ponto turístico. Né? Ele não virou. Então essa coisa, esse tabu ainda da mulher viajando sozinha, isso a gente encontra, né? Sim. E sempre perguntam também, você namora? Namoro. Mas seu namorado deixa você viajar sozinho? Ou cadê seu namorado não veio? Mas ele vai vir depois, mas ele deixou você vir ou não? Então tem muita relação assim também de sempre ligar a segurança ao homem também, que é meio problemático. Mas tem que tomar cuidado também, não é pra todo mundo que você fala que tá viajando sozinha, né, por exemplo. Porque eu tenho muito medo de falar e as pessoas usarem disso, sei lá, como algo pra fazer mal depois, enfim, né. Essa também seria uma pergunta, assim, se vocês chegam e anunciam, ou como que acontece isso, né? Se isso também é uma questão de segurança ou não é. Mas, assim, dentro dessa expectativa de vocês viajarem sozinhas, algo que vocês pensaram que ia ser, mas elas, assim, quando foi, trouxe esse lugar de super surpresa, né? Porque às vezes a gente vai para um lugar, chega lá e tem esse impacto maior do que nós estávamos imaginando. Existiu alguma experiência? Porque assim, tudo bem, uma viagem internacional é sempre uma viagem internacional, mas de repente internamente mesmo, você falou assim, eu vou até ali na praia e de repente você fala, poxa gente, que praia é essa? Né, se teve alguma experiência, não só física, né, não só com o ambiente, mas de encontros, de pessoas, de sensações, que quando vocês estiveram lá, vocês se viram e sentiram algo que foi muito maior do que vocês imaginavam. Sim, acho que a viagem que eu fiz sozinha, assim, eu acho que a maior surpresa foi esse encontro que eu tive comigo mesmo. Acho que lógico, tem muitos lugares bonitos que eu já visitei, que me surpreenderam, com certeza. Mas as maiores surpresas estão dentro de si mesmo. Então, eu lembro da primeira vez que eu fui pra Itália, e eu sentei em frente ao Coliseu, assim, aquele negócio enorme, histórico, gigantesco, 1000 coisas aconteceram ali. E eu sentei, era um fim de tarde, e eu falei, meu Deus, olha a imensidão disso aqui. E eu tô aqui no meio, e eu tô sozinha, dando conta, alimentada, feliz, pra caramba, e sozinha. Então, tipo, compartilhando comigo mesma essa felicidade, sabe? Então, pra mim, aquilo foi um encontro. Eu lembro dessa cena, assim, de todas as sensações. Lembro do cheiro, lembro da cor do dia, lembro de como eu me senti, lembro das lágrimas que eu derramei, assim. E pra mim foi muito significativo. Então, foi uma surpresa gigantesca. Eu consegui, sozinha, ter aquela felicidade toda, sabe? Pra mim foi imenso, assim, muito grande. Para! Vou querer chorar também. Ai, meu Deus. Não era pra ser tão surreal. Mas foi significativo, eu não quero chorar de novo. Mas a Mafê falou tudo, porque realmente existem, claro, lugares maravilhosos que você visita, eu imagino, mas a sensação do, poxa, eu tô aqui, né, e tô dando conta, aí não tem preço mesmo, né? Acho que é um pouco disso, não teve um lugar específico, né, mas teve, eu fui fazer um tour lá, né, Belo Horizonte, não sei o que, Ouro Preto. Aí pra ir eu fui parando, né, tava dirigindo sozinha e tal, pra ir eu fui parando. Pra voltar, eu já tava meio sem dinheiro, não tinha mais como eu ficar pagando hostel, pousada e tudo mais. Aí eu falei, e agora? Eu vou ter que voltar numa vez só, né? E aí eu pensei, será que eu vou conseguir dirigir? Porque são mais de 8 horas. E aí eu vim naquela expectativa, aquela estrada, acho que foi a maior aventura mesmo, né? Eu consegui dirigir as 8 horas seguidas e cheguei em casa, eu tava tão pilhada, não tava cansada, eu tava pilhada porque é essa experiência do desafio. Caramba, eu tô dando conta. Então, vamos aproveitar aqui esse momento de superação e aquela, né? Vamos aqui fazer uma pequena ajuste. Um momento que deu merda. Não, aquele assim, tipo, nossa, por que eu vim fazer, o que eu tô fazendo aqui? Né? Não, a gente tem isso na vida todos os dias. Por que eu estou aqui? Por que eu me coloquei nesse lugar? Né? Então, assim, nem tudo é só alegrias e glórias, mas, assim, aquele que foi perrengoso, que você falou, não preciso disso. Eu não sei, mas assim, eu tenho muita sorte com viagem, assim. Por enquanto tá dando tudo certo. Senhor, obrigada. Obrigada a Deus, mantenha assim. Eu tenho muita sorte de não dar muito perrengão, assim, tipo, perdi voo, perdi não sei o quê, não teve.
já fiquei doente, sei lá, quando na Itália mesmo, eu era pra ficar 6 dias, fiquei 3 dias de cama no rosto lá, morrendo, num quarto só com homem, porque eu peguei um quarto misto que só tinha homem. Enfim, foi meio perrengue assim, mas tava tudo bem. Mas... Deu semi-merda. Deu semi-merda, é uma merdinha só. Mas acho que nada muito dramático, assim. Eu sempre tento aproveitar ao máximo das minhas viagens. Mesmo estando ruim, eu tento, não, tá bom. Vai dar certo no final do dia. Se der muito ruim, no final do dia você toma uma cerveja e fica bom. Aí já tá ótimo. Eu também não tive muito perrengue, não. Mas um momento bem estressante foi quando eu cheguei em Ouro Preto, que já era final de tarde, né? E aquela história do medo de ficar muito tarde e tudo mais, você não ter onde ficar. E eu cheguei na cidade sem saber onde eu ia ficar e sem conhecer nada. Essa era a minha experiência, né? E aí eu cheguei, só que, gente, tava garoando, meu carro 1.0, e Ouro Preto, com aquele paralelepípedo, e o carro subia e ele descia, subia e descia, e eu colocava no Google. Isso é um momento perrengue. E aí teve uma hora que eu tive que parar o carro, olhei a paisagem, respirei, falei, eu vou encontrar um lugar pra eu ficar essa noite. Vou dormir no carro. É isso que eu vou fazer. Foi quase isso. Aí eu tive que ficar andando onde o carro andava. Onde cabia ele. Não dava pra colocar no GPS, nada, porque era tudo subida. E achei um local e tudo mais, mas aquele momento assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Vou ter que voltar, né? Porque não... Eu considero perrengue. O carro ficar patinando pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo, na chuva. É um momento perrengue. Essa, tipo, vale estrelinha, vale estrelinha. E 3 dias dormindo, passando mal, também vale estrelinha. Podia, claro, podia ser pior, a gente podia estar em casa, claro. Mas vale estrelinha do... Conseguiu ticar. Tipo, fui pra Itália e fiz o quê? Passei mal 3 dias. Ah, que delícia. Febre, dor e sofrimento. Eu voltei com febre no avião. A gente volta com febre feliz, né? Tudo bem. Chorando, mas chorando na Itália, né? Então tá tudo bem. Não, eu quero, já que é pra morrer, que seja assim, né? Olhando pro Coliseu. Momento treta. Momento treta. Vamos fazer um momento treta junto com Eu Nunca? Cadê o Bigode? Bigode, pra quem não sabe, é o nosso diretor, que ele evoluiu para esse cargo. E agora ele também faz esse suporte pra gente, que é trazer a nossa bebidinha. É incrível, é incrível. Nós vamos acioná-lo. Ele se autopromoveu, é incrível essa parte. Eu acho que tinha que ter uma musiquinha para esse momento treta. O que você acha, Dani? Aquela, tipo... Super calma. Momento... Nossa! Cada dia eles mudam o nosso cardápio degustativo para ver quem sobrevive. Vamos misturar um pouquinho do treta e Eu Nunca, assim, nesse bate-papo muito louco. O que você nunca fez? Então, quando eu vou falar Eu Nunca... É assim, né? A brincadeira, né? De novo, vamos lá. Sim. De novo. Então tá. Quem já fez, bebe. Quem já fez. Então, na verdade, você vai falar Eu Nunca Mais Mentindo, né? Então é isso. Então, eu nunca agarrei alguém no meio da viagem fugindo sozinha. Então vamos aproveitar o momento treta e conte pra nós como que foi agarrar alguém no meio da viagem, assim, sozinha lá, assim... Não lá fazendo nada. Fazendo nada com essa tal liberdade. Acontece, né? Acontece. Eu tava lá sem fazer nada e aí rolou treta. Treta, não. Foi uma pegação assim, fofa, nível ok. Ok. Não foi tipo, o que eu tô fazendo aqui agora com essa pessoa que eu não consigo me livrar?
Não, eu já vivi histórias dos outros, assim, tipo, meu Deus, sai daqui do pé, pelo amor de Deus. Que vontade de voltar pro Brasil. Socorro, não, mas, assim, coisas boas, né? Não é treta, não. Foi fofíssimo. Ah, então tá bom. Minhas tretas estão tudo, a maioria com homem assediando, e aí eu já vou, já é fico outro brava, lugar. aí é treta pesada. Porrada. Porrada, tiro, porrada e bomba. Chegou Polícia. a ter, tipo, na viagem, assim, um rasgão de cabelo? Briga com homem, assim, de, tipo, tira a mão de mim, tretando. Meu Deus, Barraco louco. master. Barraco, vou chamar a polícia. Que delícia. Que delícia! Ai, que delícia! Mas já aconteceu de Mas treta, foi assim, uma assim. viagem nacional ou Não, internacional. Na Itália eu sofri assédio e... Rolou tapão na cara, assim? Rolou, tipo, um soquinho, né, de leve, tranquilo, assim. Numa balada, tipo, uns indianos tentaram me beijar à força. Nossa, foi feio, assim. Aí é porrada pra cá, porrada pra lá. Vai expulsar, se não expulsar, o bagulho fica louco. Aí é isso. Viajar sozinha tem que estar Balada aberto até pra isso, tá ligado? Balada com indiano. Ai, terrível. Tivemos balada com indianos saindo na porrada com uma brasileira. Isso, Gente, isso é incrível. dava capa de revista, dava capa de revista. Carol, alguma coisa nesse tipo? Não. Tantas emoções? Não, sem emoções. Deu brilho. Então vai, agora a Carol faz o Eu Nunca. Eu nunca dividi quarto com estranhos. Nunca mesmo. Tenho dificuldades. Boa. Eu sempre divido quarto com estranho. É estranho, mas É estranho, mas eu divido quartos com gente estranha. É estranho, mas é estranho. Ela levou a sério a brincadeira do Eu Nunca. Eu levei. E você? Deixa eu pensar um eu nunca bem legal. Eu nunca perdi um voo. Eu também nunca perdi um voo. Foi boazinho, foi tranquilo. Não, eu não perdi um voo. Eu perdi, eu não me lembro. Eu já perdi um voo. Eu já perdi. A memória. Aí você perdeu foi a memória. É isso mesmo, Cristina. Com o ômega 3, melhora a memória. Meninas, olha, foi incrível receber vocês. Foi um momento realmente assim de grande reflexão. Eu espero que também quem acompanha a gente tenha curtido esse momento de rompimento, né? E vamos romper, sim, as barreiras, né? As nossas próprias barreiras e desafiar. Eu acho que é um grande momento para que as mulheres tenham esse impacto, né? De se colocar, né, a novas experiências e ter vocês como referência disso é incrível. Muito obrigada pela presença de vocês. Obrigada. Vamos fazer o próximo Eu Nunca mais cabeludo, que esse foi meio que treve. Okay. Mas vamos para a próxima. E para onde vai ser a próxima viagem? França, se tudo der certo. Estados Unidos. E a próxima viagem vai ser com vocês.